Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Felipe Souza e hoje nós falaremos sobre a história de um homem chamado Timóteo. Timóteo, para quem não sabe, foi um discípulo do apóstolo Paulo, um grande homem usado por Deus na igreja primitiva. E eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai sair desse vídeo sabendo ainda mais sobre esse grande homem, querendo se parecer também com esse homem. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Timóteo era filho de uma mãe judia e de um pai grego. Ele, desde muito pequeno, foi ensinado sobre as Escrituras. Sua mãe e sua avó sempre ensinaram o caminho da palavra de Deus. Então, Timóteo, desde pequeno, teve uma base muito boa, uma base muito sólida no que se refere às Escrituras Sagradas. Desde então, Timóteo vem crescendo em graça e em sabedoria, para que futuramente ele fosse reconhecido como um homem justo perante o Senhor. E é aí que a história de Timóteo começa, porque quando Paulo chega ao lugar onde Timóteo morava, os irmãos daquele lugar deram um bom testemunho de Timóteo, ou seja, deram bons relatórios a Paulo. Paulo, para quem não sabe, era um grande homem usado por Deus, um grande propagador do evangelho, responsável por desmistificar muita coisa que os judeus haviam pregado e estavam pregando. Então, quando Paulo descobre que existe ali alguém na cidade de Listra com um bom testemunho, ele urgentemente, consequentemente, queria essa pessoa próximo dele. E automaticamente ele chama Timóteo para seguir junto com ele em viagem, pregando o evangelho, evangelizando pessoas, fazendo viagens missionárias para que o evangelho de Jesus fosse propagado e chegasse a lugares muito mais longe. É curioso notar que Paulo ele reconhece o bom testemunho em Timóteo e por isso ele convida Timóteo para fazer parte do seu ministério. Paulo com certeza não chamaria qualquer pessoa. Paulo com certeza não chamaria alguém que não desse bom testemunho da palavra de Deus. Paulo com certeza não daria oportunidade para alguém o acompanhar se esse alguém não tivesse um potencial muito grande. Então Timóteo, daí você já pode tirar que era um homem diferente naquele tempo. Depois que Timóteo aceita esse convite, ele segue viagem com o apóstolo Paulo e ele é um ajudador muito veemente, ele ajuda muito o apóstolo Paulo, não só na propagação do evangelho, mas na organização da igreja. Para quem não sabe, Timóteo fica responsável futuramente, um pouco mais à frente do início dessa história com o apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso, uma igreja onde o apóstolo Paulo teve uma certa dificuldade em falar do evangelho de Cristo lá. O apóstolo Paulo era muito perseguido pelos judeus. Os judeus queriam a qualquer custo acabar com a vida de apóstolo Paulo, mantê-lo em uma prisão para que ele não pudesse propagar o evangelho de Cristo. E se Timóteo era discípulo de apóstolo Paulo, com certeza, mesmo as perseguições que o apóstolo Paulo sofria, consequentemente, Timóteo também sofreria. E não foi diferente. Ele enfrentou muitas dificuldades no seu ministério por conta da oposição dos religiosos, dos judeus da época. Então daí você pode tirar que, embora Timóteo tivesse aceitado o convite de apóstolo Paulo, a sua vida não se tornou mais fácil, a sua vida não se tornou mais simples. Ele, consequentemente, agarrou o evangelho, agarrou a missão de ser um propagador do evangelho e, com consequência disso, vieram as perseguições e as dificuldades. Às vezes a gente acha que só por conta de aceitar a Jesus, só por conta de levantar as nossas mãos e dizer eu aceito Jesus, eu estou com Jesus e a minha vida vai ser só coisa boa a partir de agora e eu vou só viver momentos bons e felizes. E eu sinto te dizer que não é bem assim. Existirão os momentos em que nós passaremos por dificuldades, existirão os momentos em que a nossa fé será testada e são nesses momentos que Deus espera que nós, eu e você que está aí me assistindo agora, nos apeguemos mais a Jesus, mais ao Evangelho de Cristo e demos bom testemunho da sua palavra, daquilo que ele fez em nossas vidas. A Bíblia diz que Timóteo sofreu sim perseguições. Timóteo sim teve dificuldades em seu ministério, mas a Bíblia me diz que ele continuou sendo fiel ao Senhor. Ele continuou sendo fiel ao chamado que ele havia recebido. Ele simplesmente não jogou tudo para o ar quando apareceu a sua primeira dificuldade, a sua primeira grande tribulação. Não, ele simplesmente permaneceu fiel não só a Deus, mas a sua chamada. As cartas que o apóstolo Paulo escreve um pouco mais à frente do livro de Atos é uma tradução, uma amostra grátis para nós do seu relacionamento próximo que ele tinha com Timóteo. Ele escreve 2 cartas a Timóteo.
dizendo para Timóteo continuar firme, que todos poderiam desistir, mas Timóteo não. Ele inclusive pede para que Timóteo venha até ele depressa e leve alguns livros e uma capa. Eu acredito que o apóstolo Paulo, nesse momento, ele sentia frio, estava sozinho talvez e sentiu falta dos seus livros e queria apenas um cobertor para se cobrir. Paulo enxergava em Timóteo um líder em potencial, um homem de Deus, um homem que tinha sido escolhido por Deus. O apóstolo Paulo encorajou Timóteo a continuar o seu chamado, a continuar o seu ministério, porque ele acreditava no potencial desse jovem, no potencial desse homem de Deus. A história de Timóteo nos ensina muito sobre uma vida piedosa, dedicada ao Senhor. Uma vida onde você tem um bom relacionamento com o Senhor a ponto de outras pessoas darem bom testemunho da sua pessoa. Se Timóteo não tivesse um relacionamento com Deus, não fosse uma referência na sua época, ele com certeza não teria sido convidado pelo apóstolo Paulo para fazer parte do seu ministério. E essa história também nos mostra como é de grande valia nós termos um mentor espiritual. Timóteo tinha nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo como seu mentor. E isso com certeza é um privilégio muito grande, porque o apóstolo Paulo foi um grande homem usado por Deus e fazia coisas grandiosas por onde ele passava, coisas impressionantes, coisas incríveis. E Timóteo tinha esse grande homem como mentor. Nós muitas vezes temos pessoas incríveis ao nosso lado, mentores que estão dispostos, pastores que estão dispostos a nos corrigir, a nos direcionar, a nos mostrar o caminho da verdade, a nos mostrar o caminho que devemos andar, e nós simplesmente não valorizamos. É muito importante nós termos uma cobertura espiritual. É muito importante nós termos pessoas, homens e mulheres de Deus, que possam nos ajudar na nossa caminhada, que possam nos ajudar no nosso ministério, porque sozinhos nós não chegaremos a lugar nenhum. Sozinho é muito mais difícil. Então, que essa história nos motive a acreditar, a termos mentores, a confiarmos em nossos pastores, em nossos líderes. Porque se Deus colocou esses líderes, esses pastores na minha vida, na sua vida, não foi à toa. Ele, consequentemente, tem um plano e esse plano, com certeza, dará muito certo na sua vida. Timóteo é um exemplo de líder fiel, corajoso, humilde. Ele é exemplo de um líder cristão para essa geração. É um exemplo de líder cristão para esse tempo que eu vivo, que você vive. Então eu espero de verdade que a partir dessa história, desse grande homem, desse pequeno resumo da vida desse grande homem, você se fortaleça em fé e pegue-o como exemplo para seguir uma vida cristã genuína, onde exista arrependimento genuíno diário na sua vida, onde você possa acreditar nos planos e nas promessas de Deus para a sua vida. O ministério de Timóteo deixa um legado para mim e para você. O legado é fidelidade, sermos fiéis ao Senhor, sermos fiéis àquele que nos deu a vida, àquele que mudou a nossa história. Chegamos ao final desse vídeo e eu espero muito que você tenha gostado, eu espero muito que você tenha sido edificado de alguma forma. Eu quero te pedir um favor, se você ficou comigo até aqui no final desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, aperte no legalzinho aí, deixa um comentário, marca um amigo, deixa um comentário que você me ajuda muito fazendo isso. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, que todas as vezes que saírem vídeos novos meus nesse canal, você vai ser notificado. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Forte abraço.